Bom galera, quem me acompanha aqui sabe que recentemente fiz um vídeo falando sobre a memória RAM virtual que agora saiu aí para o S20 FE Snapdragon e também para vários outros celulares da Samsung. Você tem aí mais 4 GB de memória Plus, que falam, né, que é a memória RAM virtual, que inclusive eu expliquei nesse vídeo aqui, falei sobre isso com vocês, expliquei como que ela funciona, dei a minha opinião sobre isso e o pessoal gostou muito, teve vários comentários a respeito disso e por isso hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo alguns comentários, peguei alguns comentários aí com algumas dúvidas, fiz alguns testes para ver se realmente funciona essa RAM virtual, né, se eu conseguir usar ela em alguma situação. E vamos lá, vou mostrar para vocês aí, vou responder os comentários e falar sobre esses testes que eu fiz para ver se realmente a memória RAM virtual, memória RAM Plus, faz sentido aqui no S20 FE Snapdragon. Mas se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alexandre e esse é o canal TecnoUp. Então se você não é inscrito aqui, já vai aqui embaixo, já se inscreve no canal. E hoje eu vou falar então para vocês novamente aí sobre RAM virtual, RAM Plus, nos celulares da Samsung, mais especificamente no S20 FE Snapdragon, que é o celular da Samsung que eu tenho aqui, é o celular que eu estou usando atualmente, é o celular que eu fiz os testes, beleza? Só lembrando que aqui eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da razão, beleza? Mas eu quero discutir isso com vocês, então eu vou ler os comentários, vou dar minha opinião sobre e também quero saber de vocês aí se você concorda com isso ou não, se você já teve alguma situação que a RAM Plus, né, que é a memória RAM virtual, fez sentido para você, que realmente funcionou, e então comenta aí, beleza? Então vamos lá, o primeiro comentário do Gabriel Cordeiro, que inclusive é meu irmão, né? E ele comentou isso. Talvez isso foi feito para celulares mais fracos, que tem menos memória RAM, os Obabox da vida, né? Quando vieram com o Android 12, por exemplo. Falou, né? Tirando um sarro. Mas enfim, até o que eu expliquei para ele aqui no comentário é o seguinte, que realmente faria muito mais sentido para celulares que têm menos memória RAM, aí sim a memória RAM virtual, assim como a gente faz nos PCs, né? Com Windows, enfim, Linux, PCs aí que tem pouca memória RAM, usava a memória RAM virtual, colocava lá para fazer, né? Quando estava faltando memória RAM, você queria abrir mais aplicativo, mais programas, software ao mesmo tempo, aí fazia assim mais sentido. Só que o problema é que esses celulares, geralmente, tá? Não tô falando que são todos, mas geralmente esses celulares mais baratos, mais fracos, com menos memória RAM, eles também vêm com um sistema de armazenamento mais lento. Então isso às vezes acaba não fazendo muito sentido também, até por causa do questão de processamento, né? Você não consegue abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo. Então não sei se, né, vai depender aí, vai ter que ser um celular aí que, por exemplo, tenha um chipset bom, né? Ele seja mais novo, tenha uma memória de armazenamento aí mais rápida e tenha pouca memória, né? Me diz um celular aí que é assim atualmente. Bom, enfim, comenta aí se tiver algum aí que faz sentido para isso. E sobre o que falei, já pegando sequência nesse comentário aqui do Humberto Rodrigues, ele fala: essa memória extra faria falta para os celulares de entrada, que contam com 3 ou 4 GB. Eles sim precisariam desse recurso, mas eles são os que justamente não têm esse recurso. Vai entender exatamente. Tem vários celulares aí também, às vezes mais fracos, que não têm o recurso de memória RAM virtual. Então, né, vai entender. E olha esse comentário do Idias, só reforçando o que a gente acabou de falar agora. E o Jessfin me falou o seguinte, olha aí, ó, pior que essa memória RAM ajuda sim, principalmente para quem joga games pesados como PUBG e grava gameplay com qualidade boa, para quem joga e grava ao mesmo tempo. Então, Jasfim, eu fiz esse teste, liguei ele aqui, né? Liguei o meu S20 FE Snapdragon, justamente que o PUBG, deixei nas configurações mais altas, que ele permite ali gráficas, também deixei gravando a tela nele e liguei aqui o cabo dele no DeX e abri no DeX ali o monitoramento, né? Monitoramento de RAM para eu observando. E ao monitoramento de RAM, eu percebi que você tem que voltar e avançar, né, para ele mudar. Se você deixar só aberto ali, ele não vai monitorando em modo real. Mas enfim, fiquei indo e voltando e percebi que no período aqui que eu usei jogando e gravando, ele não chegou a usar as 6 GB de memória RAM. Falando isso, né, do S20 FE Snapdragon. Pode ser que um celular aí com menos memória RAM
aí sim faz sentido, mas no S20 FE Snapdragon não chegou a usar os 6 GB de memória RAM, quem dirá a memória RAM virtual. Então nesse celular aqui, não vi sentido para esse caso. Já o José Antônio Fernandes Martins me falou o seguinte, ó, na marca Oppo já tem algum tempo, em determinados modelos de todas as gamas. No A12 da Samsung, no A21S, nesses casos nota-se. Por exemplo, cá em Portugal já tem algumas semanas. Então, justamente, celulares aí, até ele já citou, né, algumas coisas, celulares então mais fracos, pode ser, né, para a necessidade que você tem, vai notar então a diferença dessa memória RAM virtual. Eu não testei esses dois aparelhos, mas pelo que o José Antônio está falando, então nesses aparelhos sim faz sentido a memória RAM virtual. Valeu então, José, e um abraço aí pro pessoal de Portugal. Galera, agora tiveram algumas pessoas que falaram que isso faz muito sentido para você que usa o Samsung DeX, né? Usa ele então como um PC, como um computador, liga um teclado, um mouse, né, no monitor, aí sim a memória RAM virtual vai fazer sentido para você usar, obviamente, em vários aplicativos ao mesmo tempo. Então vou citar aqui peguei dois comentários aqui sobre isso, que é o do K2 Marcos, que falou assim, que acredito que eles fizeram isso para o Samsung DeX, que algumas pessoas utilizam vários aplicativos ao mesmo tempo, e também o Nathan, que falou assim, ó, há um dia atrás ele comentou isso também, isso será bem útil para o DeX, beleza? Só que até a resposta que eu coloquei aqui para o Nathan é a resposta que eu vou dar para vocês, porque andei fazendo alguns testes nele no DeX. Só que o que acontece? Você usando ele no DeX, o DeX não deixa você usar 5 aplicativos abertos na tela ao mesmo tempo. Sempre quando você abre o 6º aplicativo, ele vai lá e minimiza o primeiro. Então ele vai fazendo esse controle, né, para justamente não utilizar, né, todo o processamento, a memória RAM do celular. Então, para ter esse equilíbrio, ele sempre minimiza e não deixa você abrir os 5 aplicativos na tela ao mesmo tempo. E eu fiz alguns testes aí, né, coloquei, por exemplo, 2 jogos ao mesmo tempo, coloquei PUBG, coloquei COD Mobile aberto na tela ao mesmo tempo, aí abri o Netflix, abri outros aplicativos e ele não chegou a utilizar nem os 6 GB de RAM. Eu sempre fiz aquele negócio de ir lá, voltar a memória, avançar, né, e abrir de novo, né, o aplicativo ali da memória para ver se ele mudava alguma coisa. E ele não chegou a utilizar ali os 6 GB de memória RAM e inclusive começou a dar uma mensagem falando que o celular estava esquentando e que precisava ser fechado. Quando abri lá, ele deu uma primeira mensagem falando que o Netflix estava esquentando, né, o celular e precisava ser fechado. Aí eu fechei, depois começou a dar mensagem que o outro aplicativo também estava esquentando muito o celular, precisava ser fechado. Então, resumindo, tem essa questão aí do aquecimento que você usa, ele vai aquecer e não chegou, nesses testes que eu fiz aí com o DeX, não consegui usar mais que 5 aplicativos ao mesmo tempo e não consegui também, e mesmo usando os aplicativos pesados, não chegou a nem atingir os 6 GB de memória RAM dele. Então aí fica aquela pergunta, né? 6 GB para o caso aqui é o suficiente porque o próprio gerenciamento da Samsung não permite você mais utilizar isso, porque o celular vai esquentar e vai dar problema. Aí a gente pensa, né, que sentido também faz aquela versão que tem com 8 GB de memória RAM, né? Claro, os 256 GB da outra versão, beleza, armazenamento legal, né, mais dobro de armazenamento aqui. Mas os 12 GB de memória RAM, será que vai ser útil? Você vai usar isso em algum caso? Quem dirá essa memória RAM virtual que, pelo visto aqui no S20 FE Snapdragon, os testes que eu fiz até o momento não cheguei a usar e não está servindo para nada. Galera, eu quero fazer uma brincadeira rápida aqui, saber se você está assistindo o vídeo até esse ponto aqui para ter essa ideia. Comenta aqui embaixo, coloca nos comentários S20 FE, aqui nos comentários S20 FE, para eu saber que você está assistindo o vídeo e chegou até esse ponto, beleza? E um outro caso específico, respondendo aqui ao comentário do Ridic2504. Ele falou aqui, ó, para quem trabalha pode ser necessário, o pessoal de aplicativo que usa o Waze, Zap, outro de comunicação, outros 3 apps do trampo, às vezes navegador para consultar algo ou até Maps, além de redes sociais. Um celular com 4 GB, às vezes o Waze volta ao zero.
você está com o Waze, muda para outros 2 aplicativos e passa 3 minutos e volta no Waze e ele está fechado. E tem que inserir o endereço novamente. Estou sofrendo com isso, 6 GB me dava uma folga. Realmente, para esses casos aí que você utiliza, né, com aplicativo, você trabalha como motorista de aplicativo, Uber, enfim, você pode, que nem ele falou, às vezes você precisa usar ali, por exemplo, o GPS, né, o Waze, ao mesmo tempo, junto com 2 aplicativos, né, às vezes o cara trabalha lá com o Uber e trabalha com outro aplicativo também de transporte ao mesmo tempo e precisa ter esses aplicativos abertos. Então, nesse caso aí, 4 GB de memória RAM pode mesmo ser pouco. Mas aí já teve ali o pessoal, né, o Rubro Negro Flá falou assim, ó, mano, é só remover ele da economia de bateria, e o Dark Angel colocou assim, ó, na verdade é só colocar sem restrição os apps importantes, ou também você pode bloquear o app no multitarefas, né? Pode ser então que isso também dê uma ajuda aí para quem utiliza, né? Para quem é motorista de aplicativo, para esse caso específico, mas também lembrando, né, que esses celulares assim, quando você usa no carro, geralmente fica o sol já batendo ali na janela, é um ambiente extremo ali para você utilizar, então está esquentando já o aparelho ali por causa do sol batendo, né? Às vezes o calor que está lá fora, tudo, e mais um monte de aplicativos rodando ao mesmo tempo. Às vezes, num caso assim, até teria que ter mais um celular, né? Para você dar conta dos aplicativos ali, como ele falou, né? 2 aplicativos ao mesmo tempo. É algo bem específico ali. Até uma dica que eu dei para ele, o Moto G100, que é um aparelho que está legal aí, que tem 12 GB de memória RAM, que você dificilmente vai usar os 2 GB de memória RAM, tem bastante armazenamento, é um aparelho que está num preço legal aí, de repente, e tem uma bateria boa, então às vezes até faz sentido para esse pessoal que trabalha com aplicativos aí. E agora vamos responder o comentário do S20 FE da depressão, o cara que sempre está comentando aqui nos vídeos, e vamos ler aqui o comentário dele, ó. Ale, faz o teste do RAM Plus de 4 GB no S20 FE, vai surpreender da enganação que é isso. Aí eu coloquei para ele, né, que eu vou fazer o teste, eu estava pesquisando isso, já faz 8 dias que ele mandou. Aí ele colocou assim, ó, pois é, eu sou muito curioso e fui usar toda a memória com aplicativos abertos e tal, e percebi que a memória RAM Plus não é usada. Os aplicativos, alguns fecham naturalmente, impedindo que ele seja utilizado. Então, justamente essa percepção que eu tive, né? Quando eu utilizo mais aplicativos, o próprio sistema, o próprio Android, ele verifica, né, que o aplicativo aí vai chegar na memória RAM e fecha antes de ser utilizado. Nos testes que eu fiz, né, coloquei vários aplicativos ao mesmo tempo e nenhum deles no S20 FE, né, deixar bem claro, no Samsung S20 FE Snapdragon não chegou a utilizar os 6 GB de memória RAM. O próprio sistema da Samsung gerencia isso e fecha eles antes. Então, realmente, né, nesse ponto, até o momento eu tenho que concordar com o S20 FE da depressão, que não chegou a usar esses GB aí, e eu acho que essa memória RAM virtual, né, sei lá, tá ali só para dizer que você tá agora com 10 GB de memória RAM, sendo que o próprio sistema da Samsung gerencia e não deixa nem você utilizar os 6 GB de RAM. Então comenta aí, diz aí o que você acha disso, né? Se você que usa o S20 FE Snapdragon. E agora vamos a esse comentário do Wagner Garcia. Olha o que ele comentou. Ao meu ver, essa memória virtual é útil, principalmente porque vai evitar que o celular trave facilmente com muitos apps abertos ou aqueles aplicativos pesados, tipo jogos. Estou errado? Bom, Wagner, você não está errado, né? Ele realmente, para abrir vários aplicativos aí, sim, né, quando chegar ali no final, né, que ele precisar de mais memória RAM, no fim dele fechar os aplicativos, ele teria que usar essa memória RAM virtual. Porém, no S20 FE Snapdragon, eu fiz os testes e os aplicativos, alguns, né, no DeX principalmente, ali foram minimizados, fechados, e eu não cheguei a utilizar nem os 6 GB de memória RAM que tem nele. Então, para ele, dos testes que eu fiz aqui, isso aí, tipo, não faz diferença nenhuma a memória RAM virtual, porque o próprio sistema da Samsung não está deixando utilizar mais que 6 GB aqui no S20 FE. Então, né,
E para jogo também, ó, os jogos que eu jogo aí, tipo COD, né, os jogos, isso aí, tipo, não chegou a utilizar mais que 6 GB, né? Eu fiz o teste com o PUBG também, utilizando e gravando, como outro rapaz já tinha falado, e não chegou a usar os 6 GB de memória RAM. Algumas pessoas, lembrando que estão relatando que depois do Android 12, da atualização, ficou esquentando o celular aí quando você tá nos jogos, né? Eles estão reclamando que nos jogos está esquentando. Você também teve esse problema com o seu S20 FE Snapdragon depois da atualização para o Android 12? Comenta aí também, bastante gente reclamando disso. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, né? Quero pedir desculpa aí se eu não li, de repente o teu comentário é porque eu não consegui ler todos, senão o vídeo já vai ficar longo, né? Já ia ficar mais longo ainda, mas eu peguei aqui alguns comentários mais relevantes com os testes que eu fiz e procurei responder, beleza? Então diga aí, né, se você concorda com o que eu falei, né? Concorda com os comentários que eu li, porque como eu falei, ninguém aqui é o dono da razão e a gente quer fazer um debate aí, né? Saber também a questão de vocês, né? O que vocês acham sobre isso, beleza? Então comenta aí. E lembrando que eu estou com um grupo de membros aqui do canal. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, que é de graça. E também tem aqui embaixo aqui a opção de membros, né? Para você se tornar membro aqui do canal, que é apenas R$ 1,99 por mês. Aí você dá uma moral e tem aqueles selinhos nos comentários, quando se comenta, fica lá os selos. E também mais para frente aí eu quero criar também uns outros níveis de membros e vou pensar em algumas coisas legais, beleza? Mas por enquanto é esse aí, que é só R$ 1,99 por mês, beleza? Valeu, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva, clique no sino, compartilhe todas aquelas coisas que você já sabe. Até o próximo vídeo e tchau!